E a inflação caiu de forma espetacular. Estava em 47% ao mês. No primeiro mês pós-real, caiu para 6% e não tinha congelamento de preços, não tinha nada. Quando o Fernando Henrique tomou posse, 6 meses depois, estava em 1,5%. É uma queda espetacular da inflação, sem desemprego, sem congelamento. As pessoas olhavam aquilo quase como uma coisa milagrosa. Havia, evidentemente, uma vontade da população em ter um plano que estabilizasse a inflação, porque o Cruzado, que foi o primeiro, falhou, mas ficou no imaginário coletivo. O Cruzado 1, o Cruzado 2, o Bresser, o Verão, o Collor 1, o Collor 2, haviam deixado uma suspeita grande, legítima na sociedade, mas será que é mais um? Sem dúvida existiam temores, incertezas, tanto que você tinha, na época, até players políticos que apostavam no fracasso do plano. O Brasil viveu um certo aprendizado na medida em que a inflação ia subindo e as tentativas de se eliminar a inflação foram fracassando, e o aprendizado foi acontecendo, e aquilo acabou desembocando no Plano Real, que foi uma solução brilhante para um problema complexo. Um mini grupinho, digamos assim, da Católica do Rio, e mais um grupo maior de muita gente do setor público envolvida. Aí nós começamos a trabalhar no que seria um plano de estabilização. Ninguém estava disputando poder, ninguém estava querendo disputar a posição, mas estávamos querendo fazer algo ali numa oportunidade que estava surgindo. Ninguém ali olhava para o cargo de ninguém para saber quem fala e quem se cala. Então essa horizontalidade foi importantíssima ali naquele momento de brainstorming. Fernando Henrique assistia a muitas reuniões dessas, reuniões de economistas. Provavelmente ele era enfadonhas, porque, sendo economista de formação, muitas das discussões são acirradas, difíceis de entender. Começa a sofisticação, a discussão, depois tem discussões sobre câmbio, como é que vai fazer a âncora. Depois de tantos choques e coisas, será que não tem um jeito aí que vocês vão... explode uma coisa aí, bomba, dá certo? Aí, só de alterar essa dinâmica expectacional para, olha aqui, vamos concentrar na doença, sem o que tomar um banho frio, ou fazer um congelamento, ou tomar uma anestesia, não vai resolver. O Brasil acostumou-se a ver seus ministros da Fazenda virem à televisão para fazer promessas, anunciar planos mágicos e vender projetos salvadores. Posso frustrar quem espera de mim algo parecido. Venho com a verdade, uma verdade dura, mas necessária. A inflação não vai acabar de um dia para o outro, com um golpe, com um tiro ou com um passe misterioso. E aí nós decidimos, essa pequena equipe, que a gente precisava fazer alguma coisa, então vamos fazer o quê? O PAI. Programa de Ação Imediata, que era basicamente um programa de arrumação da casa fiscal. Arrumar as contas do Tesouro com o Banco Central, aumentar os impostos criando a contribuição provisória da movimentação financeira, renegociar a dívida dos estados e municípios, acabar com a renegociação da dívida externa, para retomar o acesso do país ao mercado internacional. Importante lembrar que a Constituição de 88 havia dito que ela poderia ser revista dali a 5 anos, portanto, em 93, ela seria votada, não exigiria 2 votações com mais de 60% nas 2 casas, ela podia ser feita por maioria simples. Então, tinham vários trabalhos muito importantes sendo feitos lá de recomendações de mudanças constitucionais que foram incorporadas nesse programa de ação imediata. Hoje, o Ministério da Fazenda tomou um conjunto de providências que vão ajudar a colocar o Brasil nos trilhos. A inflação vai acabar, mas com um trabalho sério, sistemático, continuado. Não era um texto longo, tinha umas 14 páginas, e eu distribuí para todos os diretores executivos com o pedido do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, pedindo que ele fosse encaminhado para os seus presidentes do Banco Central e ministros da Fazenda.
E ele foi muito bem recebido, que era um programa que mostrava ali que o governo tinha um sentido de rumo, direção e de propósito. A hiperinflação ela não aconteceu só no Brasil, ela aconteceu em outros países, México, Argentina. A Ásia teve muitos processos semelhantes, né, porque você tinha um modelo econômico que permitia essa dinâmica, né? E aí veio a questão também premente, que foi a consciência, né, da importância do conceito de responsabilidade fiscal, né, que era um dos elementos fundamentais. Um plano para dar certo, ele precisaria, no meu modo de ver, ter três condições. A primeira, exatamente, e a mais difícil de todas elas, é lidar de maneira efetiva com a inércia inflacionária, devido a essa, digamos assim, essa indexação completa da economia. A segunda é exatamente o tema da credibilidade. E a terceira era ter a possibilidade de ter uma situação fiscal um pouco mais controlada. E aí o Fernando Henrique convoca uma reunião dos membros principais de sua equipe em sua casa no sábado de manhã, na sala de visitas. Peguei um papelzinho azul e fiz anotações sobre o que seria o plano. Primeiro, a gente fazer um baita ajuste fiscal na frente, mais forte do que esse que a gente está fazendo no PAI. Vamos fazer uma âncora fiscal para a entrada do plano. Em seguida, nós vamos fazer a ufirização de todos os preços e salários. Uma vez que todos os preços e salários estivessem ufirizados, nós vamos criar uma nova moeda ancorada no dólar. Nos 12 meses que vão de julho de 93 até junho de 94, chegou a 5.000%. A gente sabia que ela ia, nada fosse feito, ela ia continuar subindo. Você já sabe qual vai ser o plano quando você for eleito presidente da República. Ele, obviamente, ficou fascinado com aquela história, né? Mas o Fernando Henrique sabia muito bem que ele não seria eleito presidente da República se a inflação continuasse naquele ritmo que estava. Henrique Cardoso tinha essa característica. É um intelectual, era muito jeitoso do ponto de vista da construção de alianças políticas e, na verdade, conseguiu convencer o presidente a fazer o plano. Fernando Henrique encaminhou ao presidente Itamar Franco uma exposição de motivos que tinha três pilares. Um deles era a ideia da importância do equilíbrio fiscal para o biênio 94-95. A segunda eram todas as propostas de emendas constitucionais e o terceiro era a reforma monetária. Foi o texto que descreve o que seria o URV. Esse plano, ele tem assim uma sacada genial, que é como lidar com a indexação. Ele cria primeiro a moeda universal indexada, que era o URV. Ele veio com uma proposta relativamente simples, mas com um ovo de Colombo. E quando a URV, a unidade real de valor, foi instituída, ela significava que todos os valores, os ativos ou passivos, eram corrigidos diariamente pelo URV. Então, o Plano Real, ele usou a indexação máxima para tirar uma memória da inflação. E a ideia da indexação diária é uma ideia sobre a moeda que perde as suas qualidades. A ideia sempre foi expulsar a moeda ruim pela moeda boa. Tinha muita gente que achava que, inclusive economistas conhecidos, que escreveram dizendo que a URV ia significar uma hiperinflação na moeda velha. Tinha outros que diziam que um país que não conseguia controlar a hiperinflação com uma moeda só, muito menos conseguiria controlar com duas moedas circulando simultaneamente. Quando nós já tínhamos decidido que íamos fazer o plano, Fernando Henrique pediu: Baixa, você que é mineiro, vamos lá conversar com o Itamar. Cheguei na frente do presidente, falei: presidente, nós vamos fazer um plano, mas antes deixa eu explicar uma coisa. Esse país é tão belíndia que tem até duas moedas. A moeda do pobre, que derrete todo dia no bolso dele, e a moeda do rico, que enriquece todo dia nas contas remuneradas do banco. Nós vamos fazer dessas duas moedas uma só moeda forte, a mesma moeda para o rico e para o pobre. E pensando retrospectivamente,
foi ótimo que a URV tivesse ali dentro a ideia de unidade, que isso todo mundo entende, é uma unidade para fazer conta. O conceito de valor real também era talvez a chave da coisa, porque se você perguntasse para qualquer pessoa, inclusive as pessoas que não têm essa coisa chamada educação financeira, né? Naquele tempo, qual é o valor real do seu salário, do seu aluguel? Todo mundo sabia responder. Todo mundo sabe o valor real. Todo mundo sempre soube o que é o valor real. Primeiro desafio quando vai se lançar uma cédula, primeiro é informar a população de que haverá uma nova denominação e procurar estabelecer o diálogo explicando as razões da introdução dessa nova denominação. Comunicação é sempre um desafio, fazer com que a mensagem chegue na outra ponta sem ruídos. Eles tinham uma missão que não era pequena, não foi da noite para o dia, né? A gente acompanhou aquela instituição da URV. O primeiro momento que teria que ser feito era desindexar da mente da população, né, o efeito da chamada inflação inercial. Ou seja, eu já criava uma expectativa de inflação e ao absorver dentro do coletivo, né, essa ideia, todo mundo já tinha uma expectativa. Hoje eu pago por um cafezinho R$1, amanhã eu vou pagar R$1,30 porque é assim que se dá. Então, como quebrar essa lógica coletiva? A grande sacada foi dizer, a partir do dia tal, a URV passa a ser o real. Ela não precisa ser estabelecida em função de uma outra moeda, ela passa a ser a própria moeda. O real não teria tido sucesso se uma série de outras reformas não tivessem sido introduzidas anteriormente. Tá? A construção institucional de um país, ela se dá por etapas, né? Nada surge do nada. Fernando Henrique sempre insistiu na ideia de transparência. A sociedade brasileira havia se acostumado a ter, de repente, numa segunda-feira de manhã, aparecia coisas no Diário Oficial que haviam sido decididas internamente pelo governo e que mudava a vida do cidadão e das empresas de uma maneira surpreendente. E ele havia insistido desde o início que tudo seria feito de maneira transparente. E ele conta no livro, o episódio é real, que no meio de uma discussão, eu mesmo falei, vamos fazer um plano em etapas, anunciando cada etapa. E ele percebeu na hora que essa ideia fazia diferença. Porque era o contrário do congelamento, você não pega ninguém de surpresa. E você condiciona passar de uma etapa para outra ao atingimento de certas metas. Então a população sabe para onde vai. Fernando Henrique fez um discurso em 12 de dezembro de 93, no Congresso, dizendo o seguinte: olha, nós vamos introduzir um plano em 3 etapas. Para cada uma delas nós precisamos do Congresso e nós só vamos em frente com o Congresso. Isso é a primeira vez que havia, né, na história dos planos de estabilização brasileiros também. Não é? Porque o que acontecia antes era que o plano era feito no fim de semana, não é? E na segunda-feira ia uma MP que o Congresso tinha que aprovar, porque se não aprovasse ia ser uma loucura. E tomamos logo de início uma importante decisão. Nós iríamos dizer com antecipação o que iríamos fazer. Decisão difícil, porque não é tecnocrática. É uma decisão de confiança no país, de confiança da população. Essa tinha que ser uma transição com a adesão da sociedade. A beleza do real é a engenhosidade da transformação, da ideia de uma moeda que pudesse significar valor real, né, junto com a participação da sociedade. Chega de congelamento, chega de confisco, isso não vai dar certo e tal. Então você tem esse período de transição de URV para o real. E junto com esse período de transição, antecipando, inclusive, até tem muita comunicação. Durante esse interregno, aí, os formuladores do Plano Real puderam conversar livremente com a sociedade. Isso, aliás, ajudou muito o plano, porque, por exemplo, na parte legal, jurídica, né, o próprio Gustavo Franco conversou com juristas importantes no Brasil. A reforma monetária é o momento que você corta zero, mas também reescreve cláusulas contratuais de correção monetária, redefine a política de benefício de previdência, de mensalidade escolar. É talvez a medida central de um plano de estabilização. Olha, o Plano Real começou por uma coisa muito importante. Ele não tentou congelar preço, isto é,
intervir no mercado. Eu lembro uma vez fui fazer uma equação, aí falou, não, aí, para aí, explica, que esse negócio de equação não... Mas o fato é o seguinte, ele entendeu do que se tratava. Então, na hora de negociar, ele sabia o que era vital e o que não era. Por que eu digo negociar? Porque plano de estabilização é uma ideia. Para ser realidade, primeiro, você precisa transformar em lei. A conversão dos salários nós fizemos por decreto. A conversão dos aluguéis nós fizemos por decreto. A conversão das mensalidades escolares nós fizemos por decreto. Decreto, eu digo, na medida provisória da UERJ, né, que foi aprovado pelo Congresso. O resto a gente deixou para ser negociado livremente, entre as partes. Isso é uma parte do Plano Real. A outra parte é o seguinte, reconstrução institucional da moeda, que permite, inclusive, que você pratique política monetária de um jeito consistente com estabilidade de preços. Às vezes é impossível fazer se o resto do organismo, o fiscal, enfim, a economia real, está doente. Então, vamos também endereçar os assuntos da economia real. Aí é o fiscal, principalmente. Nós dissemos, Congresso, você vai nos dar um ajuste fiscal. Nós vamos cortar 20% dos gastos obrigatórios do orçamento. Para isso, nós precisamos de uma emenda constitucional, que foi o Fundo Social de Emergência. O fiscal é um guarda-chuva de uma porção de temas que tem ali os bancos, os federais, os estaduais, os estados, os municípios, todo mundo quebrado, tudo desarrumado. Então, vamos tratar disso. Vamos falar claro. Tem gente querendo do governo dinheiro que não existe. E tem gente desperdiçando. E tem gente atrás de um orçamento ilusório. Com total apoio e a confiança do presidente Itamar, hoje estamos cortando fundo. Acho que o medo maior foi antes da UERV, né? Assim, tipo, a UERV, né? Assim, será que as pessoas vão entender o que é essa UERV? Será que ela vai ser realmente incorporada? Será que as pessoas vão conseguir lidar com essa coisa diferente? O presidente da República concordou com o plano, mas também, no fundo, não entendia muito. Várias vezes ele propôs, por exemplo, aumentar o salário mínimo, reajustar o funcionalismo, que estava defasado, e congelar os preços. A receita para o desastre. Mas é o presidente da República. Então, tem que respeitar, tem que conversar. Houve um economista brasileiro que mandou uma carta para o Palácio do Planalto, dizendo que ia dar tudo errado, com uma lista de argumentos. E o presidente Itamar mandou o seu ministro da Justiça, se não me engano, conversar com o Recupero e alguns de nós, e dizendo que, a não ser que aquelas perguntas fossem respondidas, desse economista que nível, ele não ia assinar. O problema é que foi assim, uns 2 dias antes, ele tinha botado a assinatura dele como presidente na medida provisória que ia fazer a conversão da UERV em real, em 1º de julho. E ele começou a ler as perguntas, a gente respondeu, o Pércio saiu muito bem nas respostas, e a uma certa altura o Recupero foi e disse, se ele não pudesse conversar aquelas coisas com o próprio presidente, ele não ia mais ser ministro da Fazenda. O Itamar queria fazer modificações no plano. Ele nunca falou em abandonar. Ele queria fazer modificações. Agora, as modificações descaracterizavam o plano por inteiro. Então, é muito difícil a situação, de você dizer não para o presidente da República. Quem dizia não era o Fernando Henrique e depois o Recupero, que dizia não o tempo todo. O Recupero foi extraordinário. Ele estava ecoando ali uma percepção de boa parte da sociedade. Qual é a razão pela qual eu devo acreditar que dessa vez vai dar certo? Se nós temos alguém que depende da economia e depende de um teto para gastar, e essa pessoa começa a respeitar mais esse processo, a chance de nós sairmos do outro lado era maior. Então, naquele momento, todo mundo mais ou menos, me parece que esse plano tá um pouco diferente dos demais, que não é só cortar zero, tirar zero. E a gente viu uma sociedade olhar para aquele plano e começar a crer, né? Porque você tem de criar credibilidade, crença, para que a gente efetivamente tenha uma sociedade comprada, uma sociedade que acredite. No dia de entrada do Plano Real, quer dizer o seguinte: você leva a sua moeda velha no banco e troca por real.
tem um desafio logístico. E o Banco Central fez um trabalho extraordinário. Quer dizer, você tinha reais impressos suficientes para fazer a troca, né? No Brasil inteiro, do EPOC ao Chuí. Agora, tinha um segundo problema, que era o seguinte: você tinha que dividir, para fazer a conta certinha, na moeda velha, por 2,75 para chegar na moeda nova. Tinha uma enorme preocupação em saber se os 2,75 iam ser obedecidos pela população ou não, quando eram só indicativo. E de novo apareceu esse pacto social implícito. A população dividiu por 2,75. Ninguém obrigou, não tinha lei, não tinha punição, não tinha nada. Mas havia, na verdade, a população aderiu. Você pode comprar 10 pãezinhos, ou 1 litro de leite, ou 4 canetas, 3 sabonetes, põe quase 2 litros de gasolina, toma uma cerveja, compra 2 quilos de feijão, mais de 1 dúzia de ovos. Ou não faz nada disso, porque não sabe quanto vale o dinheiro. 1º de julho de 94, o lançamento do Plano Real. Acho que foi a inauguração do mercado de capitais moderno do Brasil. Lembrar a Bolsa de Valores de 93, eram os blue chips, né? Você contava assim, 3 ou 4 grandes empresas e todas elas estatais, né? A maioria. Então você tem rapidamente um florescimento do mercado de capitais. Quando se consegue estabilizar o real, novos instrumentos financeiros aparecem. Você começa a ter empréstimo de mais longo prazo, crescem as ofertas públicas. O processo inflacionário te joga na alocação de ativos ou de construção, vamos dizer, de carteira de empréstimos, tudo no curto prazo. Então nós tínhamos que emprestar a curto prazo e emitir a curto prazo. Ninguém fazia uma aplicação a prazo longo, porque a situação era imprevisível. Tudo isso mudou com o Plano Real. Quando você fala um plano real, ele quase que é tudo. Reforma das reformas. O Plano Real foi um grande marco. Você deixou de ter aqueles planos que eram baseados em congelamento, que mudava preço relativo, que gerava distorção na economia, que no final das contas gerava desinvestimento. A inflação era uma zoeira, um zumbido, uma poeira. É como se fosse um país meio drogado, viciado numa droga da inflação para funcionar. Quando você consegue derrotá-la, a agenda do que se coloca diante do país é a agenda do desenvolvimento econômico e social. Eu diria que o Plano Real foi um divisor d'águas no desenvolvimento do país extraordinário. Daquele momento em diante, passou a trabalhar realmente na busca de custos eficientes. A inflação sendo controlada, você ter eleições no final do ano e o Fernando Henrique começa a despontar como um favorito. Ele notou que ele ia ganhar a eleição. Quando ele começou, nos comícios que ele ia no interior do Brasil, as pessoas sacudiam uma notinha de R$1. O Fernando Henrique foi eleito por causa do Plano Real. Se não tivesse tido Plano Real, ele nunca seria eleito. Nunca. Não tinha voto para tanto, popularidade para tanto, mas foi o Plano Real que o elegeu. E ele sabia disso. A eleição em primeiro turno, porque aqui também teve um fator adicional que eu acho fundamental, que era o desejo da sociedade brasileira, de toda a população brasileira, de que aquele plano desse certo. Porque ninguém aguentava mais aquilo. A maioria absoluta dos brasileiros fez uma opção clara pela continuidade do Plano Real. E pelas reformas estruturais necessárias para afastar, de uma vez por todas, o fantasma da inflação. A isso eu me dedicarei com toda a energia, como presidente, contando com o apoio do Congresso, dos estados e de todas as forças vivas da nação.